E a gente recebe aqui o historiador Rafael Matoso, que tem mais curiosidades para contar sobre os 200 anos da independência e o bairro de São Cristóvão. Bom dia, Rafael. Gostaria que você começasse falando para a gente sobre o local onde fica o museu, né? São Cristóvão, Zona Norte. Dali para frente, os bairros, né, que hoje são conhecidos como subúrbio do Rio de Janeiro. Por que aquela região é tão importante? Essa região é uma região central, como você mesmo já disse, para essa história da cidade, e é uma região que guarda a herança dos nossos povos que iniciaram essa ocupação, vamos dizer assim, né? Os povos nativos do Brasil, os tupinambás. Ali havia um grande aldeamento tupinambá chamado Iabebericica, que significa, né, a raia cortada, que era usada como flecha para caça e pesca. Então, todos os rios que desaguavam ali, o rio Joana, que vem do Andaraí, o rio Maracanã, que vem da Tijuca, o próprio rio Comprido, chegavam ali e formavam uma grande lagoa, o Mangal de São Diogo. Então, quem conseguisse ocupar aquela área iria interiorizar e integrar a cidade do Rio de Janeiro. Desde o século XVI, sempre foi um dilema. Você falou agora dos povos indígenas, essa questão do caminho das águas que vai abrindo o desenvolvimento da cidade. E são essas águas também que levam os portugueses logo depois, né, dessa ocupação aqui da cidade, com os indígenas primeiro, né, escravizando essa população, mas eles vão abrindo também o caminho para outras regiões que hoje em dia, se a gente falar, poxa, mas tinha vista para o mar em Irajá, fica difícil de entender, mas era isso, né? É verdade. Era muito importante perceber que essa água era fundamental para os engenhos. Por exemplo, São Cristóvão era um grande engenho jesuíta que foi doado, inclusive tinham 3 engenhos que formam a região, né? Por exemplo, o engenho velho de São Francisco Xavier, que vinha da Tijuca, que em Tupinambá que significa água escura, água de mangue. O próprio rio Maracanã, Maracajás-Anã, também chegava ali. E dali até um engenho novo, né? Engenho novo de Nossa Senhora da Conceição. Então eram grandes engenhos onde os jesuítas ocupavam porque tinha esse potencial de água para a produção agrícola. E isso se estendia por vários portos da cidade. O porto de Inhaúma, fundamental para o desenvolvimento da cidade, e o porto de Irajá. Tinha porto em Inhaúma e Irajá, Sim. Assim, para grandes embarcações. Sim. Hoje, quando você passa ali pela linha amarela, você tem a Rua da Prainha até hoje, você consegue ver ali, em frente em Inhaúma, onde está o Complexo da Maré, praticamente, ali era um grande porto, um dos maiores cidades do Rio de Janeiro, do lado da praia de Mariangu. E lá em Irajá, inclusive do Tupinambá, né, lugar que verte mel, e Irajá, era uma das áreas mais importantes para a proteção da cidade do Rio de Janeiro e para a circulação desses engenhos. É a primeira freguesia rural do Rio de Janeiro, fundada em 1644, a freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá. E a gente também viu agora na reportagem do Genilson Araújo, ele mostrando o caminho imperial, passando pelos bairros da Zona Norte, chegando até a Zona Oeste da cidade. O mesmo percurso até hoje. É óbvio, porque a integração de São Cristóvão promoveu esse crescimento para a cidade. E ele foi muito importante ainda antes da família real. A gente esquece que em 1711 os franceses invadiram a cidade do Rio de Janeiro usando esse caminho. Então a proteção dessa cidade, da estrada real, era importantíssima. E no período áureo, na mineração, ali no século XVII e século XVIII, ela se tornou fundamental. E com a chegada da família real, ainda mais importante, porque vira uma casa de veraneio que integra esses 2 pontos de referência, né, institucional da cidade. Olha, a gente ainda vai continuar conversando, viu, Rafael? Daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Agora a gente volta a conversar com o professor Rafael Matoso, porque toda essa região é muito histórica, né? E a própria história do Rio de Janeiro mostra isso, né? A gente já falou aqui dos indígenas, dos africanos que foram escravizados e da família imperial. O que mostra, de certa forma, em diferentes aspectos, claro, uma integração, nem sempre pacífica, eu sei disso. Mas o Rio de Janeiro tem isso até hoje, né? Sim, Ana. A gente tem que pensar na cidade do Rio de Janeiro, ainda mais nesses 200 anos, como um livro. A cidade está aí para ser lida e também para novas páginas serem escritas e reescritas pela população. Quando a gente fala dos subúrbios cariocas, a gente fala do Rio de Janeiro, a gente está falando de 80% da população que mora entre a Zona Norte e a Zona Oeste, que muitas vezes não vê sua história reconhecida nesses 200 anos de independência. Então, marcos como esses, simbólicos, são muito significativos para a gente transformar essa memória, para que a gente fale que ali muito perto, né, existiam portos onde mais de 500 mil de escravizados, infelizmente, chegaram na cidade do Rio de Janeiro e produziram nessas riquezas iniciais, que esse espaço da Quinta da Boa Vista era um palácio, né, construído com dinheiro da escravidão pelo Domingo Elias Lopes, que doou esse prédio para a família real. É importante que a gente conte sobre a história das mulheres, o protagonismo de mulheres, né, como a Domitila de Santos, como a imperatriz Leopoldina, que assinou o próprio decreto de independência. E é importante que a gente fale dessa sociabilidade suburbana, desse nosso jeito de ocupar as ruas, ocupar as praças, de vivenciar e contar a nossa história para que todo mundo possa conhecer cada vez mais. E você falou também sobre o subúrbio, né? Não é à toa que a maior parte dos bairros da cidade do Rio de Janeiro está no subúrbio, Sim. né? Verdade, a gente não reconhece, às vezes não fala isso,
mas são 80% da cidade, mais de 5 milhões de pessoas que vivem entre a Zona Norte e a Zona Oeste. Santa Cruz, que é o nosso novo bairro imperial, é uma das áreas mais ocupadas, Zona Oeste, com Campo Grande, Bangu. E a gente tem que lembrar que desses 163 bairros da cidade do Rio de Janeiro, 87 estão na Zona Norte e 44 na Zona Oeste. Então é muita carioquice que está ali dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu costumo falar que o coração do carioca bate mais forte na Zona Oeste, bate mais forte no subúrbio. Olha, e bate em ritmo de jongo, de samba, de funk, de matrizes afrodescendentes e nordestinas que se instalaram nessa região, né, há séculos e há décadas e que hoje a gente tem que, junto com os 200 anos, rememorar também. São tantas influências bonitas, né, de vários povos que foram chegando aqui no decorrer da nossa história também, pessoas que vieram da Ásia, pessoas que vieram de outras regiões, não só da Europa e da África. É verdade. São Cristóvão, por exemplo, tem um contingente de imigrantes portugueses muito forte, né? Então, no auge ali do século XX, durante a industrialização, muitos vieram para ocupar. Então, nós somos uma cidade diaspórica, né? Nós somos uma cidade de integração, nós somos uma cidade de cruzamentos, nós somos uma cidade que, por mais que tivesse processo de segregação, lutamos para conseguir ressignificar essa história. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Gostei muito aqui da nossa conversa. Uma boa semana para você. Para todos nós.